Oi. Som. Oi. Melhorou. Qualquer coisa tu pede o Thiago aqui, ó. O Thiago entende de som. Tá dando um pouquinho de microfonia, mas tudo bem. Tá vendo? Vocês estão ouvindo? Oi. Som. Oi, oi. Tá dando ainda microfonia. Tá atrasando. Ó. Quando a gente faz assim, a gente sabe. Que o bicho dá microfonia, tá vendo? Som. Agora foi. Não, voltou. Não é a potência que tá muito, não? Oi, som. Vamos ler então o texto, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ainda está de leve, porque eu estou aqui perto do subwoofer e dá para ouvir. Tá bom. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 17 desse capítulo. Voltou. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o homem da iniquidade, ele vai se manifestar antes do dia em que o Senhor vier nos buscar. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira,
a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Eu queria só... Vocês estão me ouvindo bem agora? Estão? Eu queria só pontuar aqui algumas coisas para que os irmãos entendam o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Num primeiro momento, ele diz no capítulo 2 que o dia do Senhor, ele vem, mas que a igreja não fique dando ouvidos às pessoas que tentam adivinhar a respeito desse dia. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Segundo, para que esse dia venha, o apóstolo Paulo então já ensina algumas coisas que precisam acontecer antes que o dia do Senhor venha. Porque, irmãos, eu sei que você foi ensinado que Jesus pode voltar até agora, e Jesus não pode voltar agora, irmãos. Ah, não, Jesus pode voltar a qualquer momento, ele vem como ladrão. Aí as pessoas tiram isso do seu contexto e fazem as maiores barbaridades. Jesus não vem a qualquer momento. Não vem agora. Ah, Jesus poderia vir agora. Não, não poderia vir agora. Ele mesmo, pela boca do apóstolo Paulo, disse que não. Que antes que o Senhor Jesus Cristo venha, o que tem que acontecer? Primeiro vem a apostasia, versículo 3. E junto com a apostasia se revelará o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus. Apostasia, o homem da perdição, o homem que se levanta contra Deus, o filho que é da perdição, que é o homem da iniquidade. Ok. Depois disso, o que vai acontecer? Quando esse homem da iniquidade se manifestar, você vai notar se você é crente. Senão você vai dizer, que maravilha, ele faz milagres, ele repete coisas que só Jesus repetia, ou só Jesus fazia. É um homem de Deus, é um profeta de Deus. Olha a questão como é que é, irmãos. A palavra de Deus deixa muito, muito claro que ele vai executar milagres. E isso vai convencer as pessoas a respeito desses milagres. E Deus diz que isso era feito para que as pessoas pudessem se perder crendo nele. Mas, por outro lado, os crentes não, irmãos. Observe a partir do versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Como é que uma pessoa pode, então, resistir ao pecado, resistir à enganação do anticristo? Como é que Deus pode nos habilitar a resistir ao homem mau, ao dia do mal? Como, irmãos?
observando a palavra da verdade. Se Deus nos amou, se Ele nos santificou, ou seja, Ele nos separou do mundo, Ele nos dará fé na verdade. Porque nós somos chamados mediante o Evangelho. E Ele diz, não acredite em outra coisa que as pessoas vierem te dizer. Não deem ouvidos a outros ensinamentos. Não. O homem da iniquidade, ele se apresentará com toda sabedoria e milagres e prodígios e sinais, parecendo até ser Deus. Mas, o que ele diz? Essa não é a verdade. Esse não é o Evangelho. Não dê ouvidos a isso. Irmãos, essa só foi a introdução. Nós verdadeiramente temos que ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos ser a verdade. Cuidado, irmãos. A mentira, ela não vem maquiada de chifre, rabo e tridente. A mentira vem com cara de verdade, parece com a verdade. Vamos ter cuidado, irmãos. Porque a obra desse iníquo, ainda que ele não tenha se manifestado, já se vê manifesta. Ele não se manifestou, mas muito de sua obra já pode ser notada no mundo. Cuidado com pessoas que dizem falar da parte de Deus e fazem milagres. Cuidado, irmãos. Vamos orar nesse instante, queridos. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê ciência na sua palavra, para que a gente possa resistir a essa situação pecaminosa que o mundo tanto quer nos convencer que é a verdade. Bendito Deus, nós começamos esse culto, Pai, na Tua presença, lendo a Tua palavra, observando, Senhor Deus, a Tua instrução. Nos ajuda nessa manhã, Senhor Deus. Nós precisamos, Pai, da Tua palavra, nós precisamos do discernimento que vem do Teu Espírito, para que possamos, Senhor Deus, saber discernir entre o certo e errado, entre a mentira e a verdade. Senhor, nós queremos repudiar todo espírito de enganação, de falso ensino. Senhor, nos dá, Pai, um espírito totalmente disposto e quebrantado a nos deleitar com a verdade. Nos ensina esse deleite, Senhor. Nos ensina a falar da Tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a, em primeiro lugar, antes mesmo de falarmos dela, nos ensina a nos sujeitarmos a ela, Senhor. Mesmo que tantas coisas possam acontecer que aparentemente não estão só na Bíblia essas verdades. Mas, Senhor, tira esse espírito de enganação de sobre nós, Pai. E nos ajuda a ter, Senhor, um espírito quebrantado diante da Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino, o cântico espiritual, pela condução dos nossos irmãos. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao nosso Senhor. Os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor.
Maravilhoso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Deus, aqui nós estamos na tua presença, ó Deus, na tua casa, Senhor, nessa manhã, ó Deus, para te adorar e te louvar o teu nome em espírito e em verdade. Deus, me cremos, ó Deus, entendendo que só o Senhor merece toda a honra e todo louvor. Nos manda agora que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, cada um irmão que o seu dia nos oferta no gasofilato, Senhor, que venha cada dia mais crescer, mais, não somente na vida física, mas também na vida espiritual, na tua presença, ó Deus. Abençoa também aqui quem puder trazer hoje, ó Deus, abençoando grandemente, ó Deus, orientando, Senhor, e falando profundamente no coração de cada um sobre a responsabilidade que nós temos diante do Senhor, Deus. Abençoa grandemente também a vida do conselho da tua igreja, ó Deus, a gente canal, todo o departamento da tua igreja, vai abençoando grandemente, Senhor, a cada um, Senhor, que responsabiliza pela tua santa obra, ó Deus. Deus amado, agora queremos, Deus, consagrar esse dízimo da oferta que foi depositado no gasofilato, ó Deus, seja gasto também para o crescimento da tua santa obra no mundo em que nós vivemos, ó Deus. Abençoa a mão contra a barca de seja abençoada pelo Senhor Deus. Nós pedimos essas bênçãos, suplicamos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar, irmãos, por favor. Queridos, vamos agora ter um momento que vamos orar pelos nossos governantes, pelos três poderes da República, como a Escritura nos ensina. Vamos orar pelo cargo de presidente do Brasil, vamos orar pelo Congresso Nacional e vamos orar pelo Poder Judiciário. Nós estamos enfrentando um processo delicado que interfere na vida de todos nós, irmãos. Nós precisamos orar por eles para que Deus ele tenha misericórdia de nós, porque o nosso país está numa situação muito difícil. Evidentemente, sempre houve imoralidade no poder. Mas agora nós estamos sabendo das coisas de uma forma como nunca antes nós ficamos sabendo. Há muitos e muitos envolvidos de todas as partes. Infelizmente, não há oposição no Brasil porque nós certamente estamos vendo todos comprometidos com a mesma situação, a não ser pessoas isoladamente. Pessoas, não partidos, porque, infelizmente, irmãos, nosso poder, o poder que está sobre o país, ele se comprometeu com o que não deveria se comprometer, com a absorção de tudo. E nós sabemos que o fim disso é o que nós estamos vendo agora. Vamos orar, irmãos, pedir a misericórdia de Deus pela nossa nação. Todos nós vamos ser afetados com relação a isso que está acontecendo. E quando nós caminharmos um pouquinho mais aqui à frente no livro do Apocalipse, vocês vão ver como o que está acontecendo no Brasil é sim a operação do anticristo, do espírito do anticristo. A centralização de poder, a conquista do poder econômico de forma errada e tantas outras coisas. Nós vamos ver sobre isso ainda no livro do Apocalipse, e eu tenho certeza que os irmãos vão poder, depois disso, se dedicar um pouco mais a orar pelos nossos governantes. E além de orar, irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia ensina sobre política. É tanto que nós falamos, dá a César o que é de César. O que você acha que significa isso? É ensino de Cristo a respeito de política. Nós precisamos aprender, para que a gente não só ore, mas também na hora que a gente for votar, a gente saiba votar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Eu queria, como pastor da igreja, e hoje é o final de semana que antecede, eu, como pastor da igreja, quero exortar a igreja a não participar da manifestação do dia 13. Eu estou exortando a igreja a não fazer isso. Por quê? Porque dia 13 é dia do Senhor. Se nós todos queremos nos manifestar contra o que está acontecendo no país, mas eu quero pedir aos irmãos que, por favor, coloquem suas consciências diante de Deus e notem que a solução para o nosso país não está em nós deixarmos o dia do Senhor para estarmos em passeatas.
está justamente em nós fortalecermos estarmos aqui, aprendermos o que é que significa política de acordo com a vontade de Deus, orar pelos nossos governantes e quando for da próxima vez, a gente não votar em ninguém de esquerda, porque a nossa igreja diz que não podemos nos aliar com a esquerda, irmãos. E não pense que é só esse partido que está no poder que é de esquerda. O anterior também é. Quem começou esse processo foi o partido anterior. Não foi esse agora. Por isso, queridos, quero exortar os irmãos. E vou fazer isso domingo à noite agora, hoje. Não deixem o dia do Senhor para ir para a passeata. Não vai solucionar a passeata se nós não pensarmos como cristãos em termos sociais e se nós não botarmos o nosso joelho no chão e pedir: Senhor, tira os maus governantes, ou então nos dá condições para suportar o que eles estão fazendo como punição ou disciplina sobre nós. Não deixem o dia do Senhor para ir para a passeata, irmãos. Não incentivem, não compartilhem, vamos para a passeata, vem para a rua, não compartilhe isso. Você está incentivando as pessoas a irem para a passeata e não vir para a igreja. Se prepararem para ir para a passeata. Deus não precisa de passeata, irmãos. Não precisa. Se fosse em outro dia eu ficava calado, porque aí é a opção de cada um. Mas no dia do Senhor não, irmãos. E quando eu digo exortando, entendam o que significa exortar. Exortar é motivar. Motivo vocês, incentivo vocês. Quero que vocês não deixem o dia do Senhor para estar em passeata. Vamos vir aqui no dia do Senhor, na próximo domingo, dia 13, nós vamos vir para cá e nós vamos orar intensamente pela nossa nação. E eu vou trazer um intervalozinho aqui no estudo de Apocalipse e vou falar sobre o que é autoridade bíblica. O que significa ser uma autoridade bíblica? Para que a gente entenda o que é poder e o que é usurpação de poder. O que é autoridade e o que é usurpação de autoridade. Nós vamos falar sobre essas coisas no próximo domingo, por isso eu quero pedir a você, ore, meu irmão, ore para que Deus tire esses governantes corruptos, ruins, e que não só fizeram corrupção. A questão maior não é a corrupção. Eu sei que todo mundo fala, o Lula ficou rico, a Dilma não sei o quê, o Fernando Henrique fez aquilo. Tudo bem, irmãos, o maior problema não é a corrupção. O maior problema é eles pensarem completamente diferente do que nós pensamos sobre cultura, sociedade, política, governo. Eles pensam absolutamente contrário a tudo que a Bíblia ensina nesse sentido. Então não é só a corrupção é o que agora todo mundo está vendo. A questão é o que eles pensam. Vamos orar nesse sentido. Baixe a sua cabeça. Vamos pedir ao nosso Deus por nossa nação. Ó Deus, Tua palavra nos ensina que devemos orar pelos nossos governantes. E no Brasil, Senhor Deus, os nossos governantes há tantos e tantos anos têm se mostrado tão iguais, Senhor. Corruptos, mentirosos. Deus, eles fazem de tudo para fazer o mal contra este país. Além do mais, Senhor Deus, o povo desta nação é corrupto. O povo desta nação gosta da corrupção. Senhor Deus, nos usa como pregadores do Evangelho a este mundo, para que possamos pregar a diferença a este mundo, Senhor. A começar em nós, Pai, o Teu povo, que não deveria se imiscuir, que não deveria se misturar, que não deveria se corromper, Senhor Deus, com as benesses deste mundo. Se corrompe, Pai. Muda, em primeiro lugar, nós, Senhor.
Transforma a nossa vida, Senhor, primeiro, Pai. Transforma o nosso querer, Senhor, mesmo que não seja benefício especificamente para nós, Pai, mas transforma o nosso querer, o nosso agir, transforma a nossa vida, Senhor, nos ensina a Tua palavra, Pai, que o Teu Santo Espírito nos mostre, Senhor Deus, o mal que nós fazemos ao nosso país, aos nossos irmãos, ao próximo, quando nós, Senhor Deus, usamos da nossa influência, do nosso voto, da nossa opinião para balizar e para sustentar aqueles, Senhor Deus, que pregam contra Ti, Senhor, que pregam contra a Tua igreja, Senhor Deus. Tem misericórdia primeiro de nós, Pai. E agora, Senhor Deus, se o Teu povo está arrependido, se o Teu povo reconhece que fez aquilo que não era agradável a Ti, Senhor, muda, Pai, esta nação. Muda, Senhor, o povo do Brasil, porque há, Deus, tantos povos que não são cristãos na sua totalidade, na sua maioria, mas são povos diferentes, Senhor. Senhor, tem misericórdia do Brasil e transforma esse povo, Pai, que gosta da corrupção, que fura fila, que não quer pagar, Senhor Deus, os seus impostos quando eles são justos. Senhor, tem misericórdia, Pai, e nos ensina, Senhor Deus, a viver a Tua palavra, Pai, no âmbito da sociedade, para que possamos influenciar essas pessoas que não Te conhecem e são tão corruptas, Senhor. Nós oramos, Pai, pela presidência da República do Brasil. Pai, meu Deus, no âmbito da sociedade, todos esses irmãos para que possamos influenciar essas pessoas suplicamos, que não Senhor Deus, pela vida daquela senhora, Senhor. Pela vida das pessoas oramos, que estão ao redor, Pai, daquela presidência da República do Brasil. Que eles, Senhor Deus, possam ter bom senso, Deus, no âmbito que essa capacitação venha para que possam, Senhor Deus, porque eles nós te suplicamos, Senhor Deus, pela vida daquela senhora, o caminho a estas pessoas, pela vida das pessoas que estão ao redor, discernimento a elas, Pai, que eles, não para que elas escapem ter bom senso, não para que essa capacitação venha para que possam e acabem saindo deles, suplicamos, Senhor Deus, pela vida daquela senhora, pela vida das pessoas que estão ao redor, discernimento a elas, Pai, não para que eles escapem ter bom senso, não para que essa capacitação venha para que possam e acabem saindo deles, suplicamos, vantagem pela vida daquela senhora, pela vida das pessoas que estão ao redor, discernimento a elas, Pai, não para que eles escapem ter bom senso, não para que essa capacitação venha para que possam e acabem saindo deles, suplicamos, vantagem pela vida daquela senhora, pela vida das pessoas que estão ao redor, exortaram a elas, em coisas velhas, não para que eles escapem ter bom, eles apoiaram, não para que essa capacitação venha para que possam e acabem saindo deles, suplicamos, vantagem pela vida daquela senhora, pela vida das pessoas que estão ao redor, exortaram a elas, em coisas velhas, não para que eles escapem ter bom, eles apoiaram, não para que essa capacitação venha para que possam e acabem saindo, possa aprender vantagem pela vida daquela senhora, pela vida das pessoas que estão ao redor, exortaram a elas, em coisas velhas, não para que eles escapem ter bom, eles apoiaram, não para que essa que infelizmente sofre a interferência do poder executivo. Muitos deles são nomeados por pessoas corruptas, porque eles também são corruptos e se vendem, Senhor Deus. Pai, eu quero fazer como os profetas do Antigo Testamento. Eu quero, Senhor Deus, mostrar, Senhor, pelo poder que vem de Ti, a grande corrupção que domina os juízes desta terra. Senhor Deus, me ajuda, ajuda o povo que chama pelo Teu nome a aprender o caminho da denúncia, Senhor Deus, de acordo com a Tua palavra, Pai. De acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, mostrando que os juízes da terra são corruptos, que os juízes da terra, eles se vendem, Senhor, mas, Senhor, nos dá condições de confiarmos só no Teu juízo, Pai. Só no Teu juízo, o juízo que vem de Ti, Senhor. Nos dá condições de confiar em Ti no momento dessa crise.
Nos ensina a não confiarmos no poder executivo, Pai. Nos ensina a não confiarmos em bolsas, em ver nisso, Senhor Deus, benefício. Senhor, nos ensina o Teu caminho da prosperidade. Nos ensina o Teu caminho para levar esse país, Senhor Deus, à verdadeira prosperidade. Senhor, se essa for a Tua vontade. Se não for, Pai, que pelo menos o Teu povo não se deixe levar por esses conceitos. É assim que nós oramos, Pai, e te pedimos que o Senhor Deus coloque por terra todos os políticos corruptos dessa nação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar ao nosso Deus, vamos louvar o Senhor. Depois disso nós vamos dividir as crianças. Vamos louvar o nosso Senhor Deus. Os irmãos se colocam de pé, por favor. Obrigado, Thaís. De nada. Hino de número 318. Irmãos, vamos orar pelas nossas crianças, chamar as crianças aqui à frente. Os irmãos podem sentar, só as crianças mesmo que vão vir. Os adolescentes também, e se eu não me engano, na semana passada, irmãos, eu falei que era até 14, mas é na verdade até 16. Então os irmãos, todos os nossos irmãos que estão até 16 anos aqui, também já podem vir para que nós possamos orar, porque é a separação das classes. Não é porque é criancinha, não, é só porque a gente vai orar pelos adolescentes também aqui
todos juntos. Eu vou pedir aos irmãos que estão mais lá atrás, se puderem vir aqui mais para frente, que aí a gente fica mais pertinho um do outro. Vamos orar. Pedir ao Cizinho para orar pelas crianças e pelos adolescentes. Senhor querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai que é bom para conosco, Pai que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos professores que vão ensinar essas criancinhas, Senhor, ao caminho que devem andar, Pai, que é o caminho do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nossas vidas, meu Deus. Continua nos abençoando, nos guardando, protegendo a vida de todos que estão aqui, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Podemos as crianças saírem, todos agora. Os irmãos que puderem vir mais lá de trás e mais para frente, ficar aqui perto da gente. Que não fique todo mundo tão espalhado, tão distante um do outro. Vamos ficar mais pertinho aqui. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. A última trombeta a ser tocada, sétima trombeta. E vocês vão notar, e eu deixei porque eu poderia ter terminado na semana passada, mas eu preferi que a gente fizesse esse trecho 15 e 19 agora, para que vocês notem como ele fala do fim e depois ele volta a falar do começo no capítulo 12, mostrando claramente que o texto de Apocalipse ele não é cronológico, ele não está mostrando uma sequência de acontecimentos que começa no 1 e vai até o 22, não é isso. Você tem uma sequência no início, depois você tem uma sequência de novo, depois você tem outra sequência, que são sequências, como eu disse a vocês, são sequências de 7 em 7 partes. Agora, a partir do capítulo 12, vai ser o dragão e a mulher e as 7 vozes. Isso, depois você tem uma sequência de novo, vozes, depois você tem outras sequências aí. Que são sequências, como eu disse a vocês, são sequências 14. De 7 em 7 partes. Depois, agora, a partir do capítulo 12, vai ser ira de Deus e a mulher, e assim por diante. E as 7 vozes. Isso, depois você tem uma sequência. As 7 vozes, aí, você tem outras sequências aí, que são sequências, como eu disse a vocês. O sétimo anjo tocou a trombeta. E depois, agora, a partir do capítulo 12, vai ser ira de Deus e a mulher, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Isso, depois você tem o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Como eu disse, o sétimo anjo tocou a trombeta. E depois, agora, a partir do capítulo 12, vocês lembram, nós falamos, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Isso, depois você tem o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O sétimo anjo tocou a trombeta. Depois você volta para paz, vocês lembram, nós falamos, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. E o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O sétimo anjo tocou a trombeta. Depois você volta para paz, vocês lembram, nós falamos, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. E o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E o sétimo anjo tocou a trombeta.
Depois você volta para a cezinha desse que o ambiente intimado agora vai responder o seu original mesmo. Século. A antiga e a nova os crentes da depois você volta para a cezinha desse o ambiente intimado agora vai responder a graça de Deus original mesmo. Que é os crentes da na verdade a graça de Deus chegou porém a tua ira para se dar galardão na verdade ao graça de Deus chegou para destruíres os que destroem a terra. Veja, o versículo 18, ele é um resumo. Eles se enfureceram contra ti, e o Senhor Deus então foi irado contra eles, e julgou, e condenou, mas também salvou os que temem o Senhor. Veja como é interessante esse resumo. Mostra bem que não há a mínima hipótese daquela coisa de sei quantas voltas de Cristo, 3, 4, 10, 20. Não existe isso, irmãos. O que existe é um tempo, mais um tempo de grande destruição. Depois disso vem o juízo, o galardão aos santos, e o reino eterno de Cristo se então prolonga pela eternidade. É isso que existe. Mais nada. Meu Deus, nós já ouvimos tantas coisas, né, irmãos? Todo tipo de mirabolante interpretação. E tem um versículo na Bíblia que resume tudo e ninguém quer ver. Ou não quer mostrar, né? No caso, eu estou falando aqui dos que pregam. Não querem mostrar isso ao povo de Deus. E o povo de Deus fica naquela expectativa. Você ou não vou ser arrebatado secretamente? Eu vou ficar para a tribulação, irmãos? A palavra de Deus diz claramente que se o Senhor Deus não abreviasse aqueles dias, nem os eleitos suportariam. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como pessoas vão poder se converter durante esses 7 anos de tribulação, ou 3 anos e meio que seja, sem o Espírito Santo? Nem na antiga aliança as pessoas se convertiam sem o Espírito Santo. Como agora, então, o Espírito Santo vai sair da terra e as pessoas vão se converter e resistir àquilo que eles não resistiam com o Espírito Santo? Como se a consciência do homem, por ver a igreja ter sido arrebatada e ele não foi, fosse mudar sem o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está no mundo há 1970 anos. 60 anos, vamos arredondar, 1960 anos. Em 1960 anos, se a pessoa não se arrependeu, ela vai se arrepender quando o Espírito Santo não estiver na terra? Só por consciência? Vocês estão lembrados do capítulo 9? A surpresa que é demonstrada? O povo passou por flagelo, fogo, não sei o quê. Aí o versículo 20 diz o quê? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras. Mas, não é isso que o versículo 20 diz? Eles estão vendo saraiva, fogo, enxofre cair na terra, e eles não se arrependem, irmãos. Porque o arrependimento é um dom de Deus. Não é questão de consciência, não é questão de ver o inferno e se arrepender. Não é isso, irmãos. A salvação é sobrenatural. A salvação é o maior milagre que acontece na terra. É um morto que vem à vida. Então não existe a mínima possibilidade
de acontecer o que não está dito no versículo 18 do capítulo 11. O que está dito aí? Vamos ler todos juntos? Na verdade, as nações se enfureceram. Quem é que vai ser destruído? Segundo o texto aí os que foram falsos profetas. Esses serão destruídos, não recebem galardão. Galardão é a salvação. Eles não recebem galardão. Então, os falsos profetas. Mas pastor, ele é tão bem intencionado, pastor. Você pode notar aqui que de boa intenção o inferno está cheio. Quem mais? Os que vivem no pecado, porque se os santos são os que estão sendo galardoados, quem é que então vai ser condenado, segundo o início do versículo? Os que não vivem em santidade. Quem mais? Os que não temem o nome do Senhor, ou seja, que não demonstram qualquer tipo de reverência ao Senhor. Por que eles serão condenados? Porque eles destruíram a terra. Vocês estão vendo, queridos, então, que aquela visão a respeito de pecado que normalmente nós temos é muito limitada. Porque nós pensamos que destruir a nossa existência aqui não é pecado. Só é pecado aquilo que me afeta pessoalmente. Ou seja, se eu adulterei e me envolvi com outra pessoa, aí o pecado é entre nós dois. Não é isso. Quando nós destruímos a existência na terra, nós estamos pecando e por isso nós seremos condenados. Então o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele sim ensinou o seu povo a viver neste mundo. Também. As duas coisas. Porque ele está falando sobre o estilo de viver. Então, todo o estilo de viver começa na moral. Começa no coração. Começa naquilo que conduz o meu coração. O que é que conduz o meu coração na vida deste mundo? Que aqui ele não está falando do mundo como algo ruim. Pelo contrário, ele está dizendo que o mundo é bom. Que a terra é boa. Eu é que estou destruindo quando eu não tenho, então, o discernimento que vem de Deus. Acabou essa situação. Olhe como é que o versículo 19 fala sobre esses que temem, esses que são santos, verdadeiros profetas, que temem ao Senhor, que não destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus. O santuário de Deus é para que você entenda que o viver a eternidade é viver como antes no Éden, antes da queda. É como viver na presença de Deus sem o medo da morte. É não estar morto. É desfrutar da presença de Deus para viver bem agora no novos céus e nova terra. Esse novos céus e nova terra, aqui, isso aí, o novos céus e nova terra, lá do capítulo 21 e 22, é uma outra forma de contar isso aqui que ele está falando no versículo 19. Aqui o que ele chama de santuário de Deus, lá é novos céus e nova terra. Esse aqui é mais poético, lá é mais literalista, vamos dizer assim. Então, notem que Deus abre o seu santuário, que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O que é isso, irmãos?
Onde foi que aconteceu na Bíblia uma outra situação como essa? Onde foi? O que era a Arca da Aliança, em primeiro lugar? O que era a Arca da Aliança? A presença de Deus. Era um símbolo da presença de Deus. Dentro dela estavam o quê? As tábuas dos 10 mandamentos. Depois disso, mais na frente, diz que a vara de Moisés também estava dentro. Uma parte do maná também ficava dentro. Mas o que a gente sabe mesmo assim, desde o início, eram as tábuas da aliança. E em cima da Arca da Aliança tinha o quê? O propiciatório. O lugar onde se fazia o quê, irmãos? Se derramava o sangue do animal morto, para que aquele sangue, simbolizando então o sangue de Cristo, apontando para o sangue de Cristo, aplacasse a ira de Deus contra o seu povo. Por quê? Porque Deus olhava do céu e olhava a arca. Se não tivesse sangue sobre o propiciatório, Deus olharia diretamente para a lei e compararia o povo com a lei. E se ele comparasse o povo com a lei sem o sangue do cordeiro derramado sobre o propiciatório, o que iria acontecer? Estava todo mundo morto. Agora as pessoas podem entrar na presença de Deus. Lá no santuário de Deus se acha a Arca da Aliança, que era um apontamento para Jesus Cristo. E lá nesse lugar, assim como houve no Monte Sinai, há relâmpagos, há vozes, trovões, terremoto, grande saraivada, porque o povo antes tinha medo de se chegar ao monte. Lembra quando eles disseram que também queriam ir para o monte com Moisés? E Moisés disse o que da parte de Deus? Se prepara, santifica, e aí vocês vão se encontrar comigo no monte. Quando o monte começou a pegar fogo e a balançar, trovões, vozes, relâmpagos, tudo, aí o povo, não, Moisés, vai por nós, porque senão nós morreremos. Aqui não. O povo vai para esse lugar. Não tem mais mediadores humanos. Jesus já foi o mediador que de uma vez por todas deu acesso ao povo de Deus a este lugar onde há trovões, relâmpagos, ou seja, onde há a presença de Deus limpa diante do povo. Esse é o lugar, irmãos, onde o povo de Deus vai morar eternamente. É o lugar onde hoje nós poderíamos, quando vemos já pensou uma visão como essa? Você chega lá no Monte Sinai e vê o monte pegando fogo, fumaça, e vozes, e relâmpagos, e trovões. Você sobe naquele lugar? Você sobe? Você tem medo. É tanto que Moisés, quando desceu desse lugar, ele voltou como de lá, irmãos? Vocês lembram? Ele voltou com o rosto resplandecente. Ele teve que usar um véu para cobrir o rosto. Porque, irmãos, a presença de Deus é transformadora. Por isso que Deus pode prometer para mim e para você que nós vamos viver eternamente. Nós não vamos morrer. Nós não vamos pecar de novo. Nós vamos viver eternamente, para todo sempre. E o que você tem que aguentar? Muito pouco. O que você tem que suportar? É nada. Diante do privilégio que nós temos de viver a vida eterna. E assim como Moisés, irmãos, subiu naquele monte e nem para o céu ele estava indo. Mas quando ele desceu de lá, ele desceu com seu rosto resplandecente. O nosso corpo, irmãos, vai ter outra condição naquele dia. Nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória.
transformado para a eternidade. Essa é a 7ª trombeta. Por que ela é a 7ª? É simples. O que acontecerá ali, irmãos, revela toda a perfeição de Deus. Toda a perfeição de Deus vai ser revelada a nós naquele dia e você vai poder se regozijar. Mas o que você teve que aguentar aqui? O que você teve que suportar aqui? Essa é a mensagem. Por isso o Apocalipse foi escrito. Para te ensinar, para me ensinar que você devia ou deve suportar todas as coisas esperando por esse dia. Porque você é um peregrino sobre a terra. Você espera pelo dia da redenção, assim como a criação espera pelo dia da redenção. Você espera por esse dia de ir para o céu? Você quer mesmo ir viver na glória eterna com o Senhor? Você lembra disso no seu dia a dia? Você lembra disso? Você lembra que os falsos profetas não vão para o céu, os que não vivem em santidade não vão para o céu, os que não temem ao Senhor não vão para o céu, os que se rebelam contra Deus não vão para o céu, os que se enfurecem contra Deus não vão para o céu? Você lembra disso no seu dia a dia? Apocalipse é um dos livros que fazem aquelas listas. Esse não vão para o céu. Porque esse era o consolo para a igreja. Vocês estão negando o mundo, negando todas as coisas, vocês estão vivendo para Deus, vocês estão sendo perseguidos por causa disso. Então, lembrem-se, vocês vão para o céu. Vocês vão vencer como Jesus venceu, vocês vão para o céu. Como foi que Jesus venceu? Jesus venceu prosperando na terra? Não. Jesus venceu quando ele destruiu Anás, não. Caifás, não. Jesus não venceu assim, irmãos. Ele não juntou um exército para vencer. Quando foi que ele venceu? Quando ele ressuscitou ao 3º dia. E foi assunto aos céus. E enviou o seu Espírito para não nos deixar órfãos. Foi assim que Jesus venceu, irmãos, indo para o céu. Em corpo glorificado. Jesus venceu assim. Ele foi para o céu. E aí a gente fica nessa conversa mole de estar prometendo aos outros de que você vai ter seus problemas resolvidos aqui. Não vamos não, irmãos. Os nossos problemas não serão resolvidos aqui. Você vai ter que viver com esse ou com outros que virão. Você vai ver a vitória neles, sobre eles, quando você não for mais tentado por eles. Quando é que você recebe vitória no seu trabalho? Quarta-feira agora até a gente falou sobre isso. Quando até mesmo o seu patrão é ruim e você age para a glória de Deus, você vai ser vitorioso lá no seu trabalho. É quando a tentação de se rebelar, de fazer o que é errado, mesmo que os outros estejam fazendo o que é certo, fazendo o errado, aí você justifica nisso. Mesmo nessa situação você vai fazer o certo. Aí você vai ver a vitória de Cristo na sua vida. Porque, irmãos, observe como é que é uma batalha. Como é que é uma batalha? Uma batalha é uma estratégia para destruir aquilo que o outro valoriza, a fim de desmoralizá-lo, para que eu possa conquistar aquele terreno ou aquela situação. Então, quando você vai para uma guerra, você procura destruir. Se você tiver a oportunidade, qual é a primeira pessoa que você procura destruir? O que lidera. Não é verdade?
Então, se Satanás quer investir contra a sua vida, ele vai investir naquilo que você é forte e não se sente tentado? Não, irmãos. Então, todas as vezes que você quiser vitória, ora, vigia. Ora e vigia, não é esse o conselho de Jesus? E não dê lugar à carne. Mas, pastor, eu pensava que era uma coisa tipo assim, ó. Jesus me fez vitorioso. Jesus me fez vitorioso. Jesus me fez vitorioso. Ah, que fosse assim, irmãos. Oi? A mensagem de José de quarta-feira. Não dá não, irmãos. José foi próspero fazendo os outros prosperarem. José foi próspero fazendo os outros prosperarem. José não ficou rico. José não ficou milionário. José salvou o mundo daquela época, dando comida, ou abastecendo os celeiros de Faraó para vender esta comida às pessoas. Porque lembre-se, não era de graça que era dado não, viu? Não tem nada de graça. As pessoas trabalhavam, aí compravam o cereal e levavam. Foi assim que os irmãos de José fizeram? Chegaram lá para comprar cereal. Porque, irmãos, tudo aquilo que te tenta é justamente aquilo, ou é aquela coisa que você mais deve ter cuidado. Sabendo que o inimigo, ele quer justamente isso. Quando nós olhamos para o céu, nós começamos a descobrir essas coisas com mais clareza. Mas se nós olharmos para a terra, nós vamos viver só para a terra mesmo. Terra em que sentido aqui? Não vê que o mais importante é você entrar na glória eterna. E então, o que acontece depois disso? Acabou, não acabou? Ou continua no capítulo 12? Vamos fazer um exercício aqui. O que é relatado no capítulo 12? Leia aí, eu vou dar 5 minutinhos para você ler aí. Leia aí, por favor. Continua? É cronológico? É cronológico? Mas hoje está mais quente do que o normal. E o que vocês acham do versículo 7? Olha o versículo 7. Se fosse cronológico, qual era a conclusão que a gente teria que tomar? Que depois de todo mundo no céu, houve uma batalha no céu. Se você observar de 1 a 6, você vai notar que houve também uma batalha. Uma mulher e o dragão. Então houve outra batalha no céu, 2 batalhas no céu. Espera aí, eu vou para o céu e lá vai não haver choro, nem lágrima, nem guerra, nem fome. Ok. Espera aí. Mas e essas 2 batalhas aí? É cronológico, irmãos, o texto de Gênesis, de Apocalipse? É cronológico? Se o pecado começou no céu? Não.
A questão toda é a seguinte: existe muita discussão sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que Satanás já foi criado Satanás. Que quem pecou primeiro mesmo foi Eva e Adão. Oi? Leia aí o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Vocês estão vendo aí Jesus ou Deus brigando com o dragão? Minha irmã, Deus não tem adversário. Os anjos lutam, Deus não. Porque se Deus quisesse destruir Satanás, ele não aniquilava, fazia assim? Mas ele criou Satanás e o propósito é esse. É a igreja. Está vendo, irmãos, como o texto recomeça tudo de novo? E por que é que agora recomeça assim? Por quê? Por que que o texto volta à situação de uma mulher e um dragão? Vocês têm ideia? Como foi que tudo começou da nossa desgraça? Uma mulher e um dragão, ou seja, a serpente, Satanás, que seja. Vocês lembrem-se que um dragão é uma serpente com grandes patas. Não tem o formato de uma serpente? Só que tem asa, tem grandes patas, sai fogo da boca. Por que será que sai fogo da boca? Na mitologia. Por quê? Porque sempre foi a visão daquilo que era ruim mesmo. Então, onde é que deveria acontecer de novo o encontro entre a mulher e Satanás? No dia que se cumprisse Gênesis 3:15. Então, a respeito do que, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos aqui de relato. A respeito do que está se falando nesses 6 versículos. Alguém quer arriscar? O nascimento de Jesus. O dia em que o filho da mulher pisa na cabeça da serpente. É o dia que Jesus nasce. E quando Jesus nasce, irmãos, os demônios, eles então, por propósito de Deus, começam a se manifestar na terra, porque é como diz o texto, Satanás e 1/3 das estrelas caiu do céu e veio para a terra. Ou seja, eles foram precipitados para regiões inferiores, que é onde está o pecado e é onde ele teria uma certa atuação. Jesus mesmo disse que viu descer Satanás como uma flecha, né? Um raio caindo do céu. Onde é que estava Satanás antes, irmãos? É só você ler Jó. Satanás comparecia entre os filhos de Deus para acusar os seres humanos. Essa era a função de Satanás. Ele era o acusador. Hoje ele não tem mais esse poder nesta forma. Hoje nós temos um advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2. Nós temos, capítulo 1, do versículo 6 até o 8. Jesus é o advogado que substituiu o promotor. E como foi que isso começou? Como foi que isso começou? Começou assim. Vamos ler aí? 2 visões. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Sol, lua, estrelas. Sabe o que é isso, irmãos? Lembra das teorias do passado que dizia que tudo girava em torno da Terra? Lembra do passado, quando se falava sobre isso? Se eu disser para vocês que isso é mentira? É claro, pastor, Galileu disse que era mentira. E se eu disser para vocês que Galileu também está errado? Vocês acreditam? Tudo gira em torno da igreja. Não é do homem, não é da terra, não é do sol. Tudo gira em torno da igreja. Tudo é feito para a igreja. Por isso que fora da igreja não há salvação, irmãos. Porque ela é o corpo de Cristo. Ela é a mulher que em volta dela tudo está. Céus, terra, tudo. A igreja é o centro de tudo. E a própria igreja pare o seu Salvador. Observe, irmãos. Eu não quero dizer nenhuma blasfêmia aqui, queridos. Não quero dizer, e você vai compreender. Mas Jesus sem a igreja, ele não é nada. Ele é um charlatão mentiroso. Ele não é o Cristo. A igreja sem Jesus é uma organização criminosa. Não existe igreja sem Jesus e não existe Jesus sem igreja. Porque a criança salva a mulher, mas a mulher dá à luz o menino. Por isso, as 12 estrelas que estão sobre a cabeça desta mulher representam as 12 tribos de Israel, ou os 12 apóstolos. Ela representa todos. Foi por meio dela que o mundo viu a salvação, porque Maria concebeu de um menino. E ela era a igreja concebendo. Toda a igreja estava nela. E é por isso que Paulo diz que pela missão de mãe, uma mulher é salva. Porque foi justamente cumprindo a missão de mãe que o mundo foi salvo. Observe, irmãos, que quando a mulher deixou a sua missão de mulher no Éden e passou a controlar a sua casa, o mundo caiu. Mas quando uma mulher cumpriu o seu propósito como mãe, ou seja, ela estava dentro de suas atribuições femininas, o mundo foi salvo. Isso quer dizer, queridos, que quando nós saímos da posição em que Deus nos coloca, nós pecamos. Quando um homem não é homem, ele peca. E eu estou falando aqui não é de macho, não. Cachorro é macho, mas não é homem. Eu estou falando sobre ser homem mesmo. Quando uma criança não é criança e não é respeitada como criança, nós pecamos contra ela. Quando um idoso ele não é tratado na sua condição de idoso, nós pecamos contra ele. A humanidade, quando ela se comporta como Deus, ela se torna insensata. Nós deveríamos aprender, irmãos, que Deus ele resolve os nossos problemas nos colocando na condição em que nós somos criados antes do pecado. É sempre assim. Ele está sempre corrigindo a gente para nos levar a esse ponto, até que um dia ele soluciona definitivamente.
Nós precisamos aprender o caminho, irmãos, da modéstia. Nós precisamos aprender o caminho da humildade. Nós precisamos aprender o caminho do amor, irmãos. O amor a Deus. Deus soluciona o problema da humanidade, levando a humanidade de novo ao ponto em que ela caiu. E aqui, mais uma vez, a mulher e o dragão. E ele diz o que mais? Que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sabe que descrição é essa, irmãos? Primeiro, o que significa dizer que ele é um dragão? Que ele é juízo, que ele é mau, que ele é furioso contra a igreja. A igreja é o alvo de Satanás. Irmãos, tirem da cabeça que Satanás, na cabeça dele, o alvo dele é Deus. Pelo amor de Deus. Ele sabe que não pode ir dessa forma contra Deus. Ele é um servo de Deus. Servo de Deus em que sentido? Ele só faz o que Deus quer. Ele se levanta contra a igreja e muitas vezes Deus usa ele como um instrumento de disciplina contra a igreja. Mas isso não quer dizer que ele, literalmente, ele sabe assim, vou destruir Deus. Não existe isso. Oi. Meu irmão, amor não tem nada a ver com juízo nesse sentido. Deus ama o seu Filho Jesus. Deus ama a Ele mesmo. Deus ama o Espírito Santo. E todo aquele a quem Jesus amou e morreu por estes, Deus ama estes. Satanás não recebeu a morte expiatória de Jesus Cristo. Deus só ama aqueles que Ele reconhece neles o sangue de Jesus Cristo. Todos os outros, há um amor em geral, ou seja, um amor em que Ele cuida. Ele cuida, protege. Mas Satanás, ele colhe toda a ira de Deus no seu devido tempo. Agora não. Ele cumpre os propósitos de Deus da forma como Deus secretamente determinou na eternidade. Amor, essa é uma palavra muito, muito especial e é uma atitude muito especial, com a qual Deus só age favoravelmente com os eleitos, por causa de Jesus. Mas observem que o dragão é alguém que se levanta contra a igreja. Ele é mau com a igreja. E Deus tem Satanás, depois da morte de Cristo, seguro na corrente. Quando ele quer dar um pouquinho, ele dá, e quando ele quer segurar, ele segura. Porque Satanás está aprisionado pela morte de Cristo. Satanás não tem poder sobre o povo de Deus. Satanás não pode assumir o corpo de um crente. Satanás, ele não pode fazer nada contra ninguém que Deus não permita, irmãos. A luta que Jesus conquistou, a vitória, é justamente agora. Que vai ser mostrado isso aqui agora. Jesus, ele venceu Satanás. Isso eu vou mostrar para vocês na próxima semana. A Bíblia diz claramente em vários textos que a manifestação de Cristo foi para derrotar as obras de Satanás. 1 João 3,8. Está lá dito que ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. E foi isso que aconteceu. Por causa dele? Não. Por causa de Deus? Não. Por causa do Espírito Santo? Não. Por causa de nós, irmãos, que Jesus destruiu as obras de Satanás. Foi por causa de nós. Nós, a igreja.
Então, veja, o que é esse dragão? 7 cabeças. O que significa isso? Que ele é muito inteligente. Muito hábil. Que coisa, né, irmãos? 7 cabeças. Parece até que ele raciocina perfeitamente. Por isso que usa o número 7 aqui, interessante. O número 7 é o número de Deus. E se aplica esse número 7 ao Satanás. Porque ele é muito ardiloso. Ele não gosta da verdade. Mas se ele tiver de usar de uma verdade para contar 10 mentiras, ele faz. E ele é muito sábio. Ele demonstra muita inteligência. O que mais que ele descreve aí? 10 chifres. 10 é um número de totalidade, de poder. E é justamente isso que o chifre representa no livro do Apocalipse. É o poder. E ele tem esse poder, parece numa total plenitude. É um homem inteligente e com muito poder na mão. E ele tem o quê? 7 cabeças com 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. O que é isso? Inteligente, poderoso e tem todos os recursos ao seu dispor. É a figura do anticristo. Ele tem ao dispor dele tudo que é de bens e recursos. Ele é um homem rico. Ou Satanás seria rico. Seria mais ou menos isso. Ele diz mais: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Que história é essa? Herodes, os reis que vieram do Oriente, e ali ele estava a postos, pronto, vamos matar o rei. A igreja estava parindo, Maria estava parindo, e ele queria matar o menino. Satanás incorporou sim em Herodes, que ele queria destruir o Filho de Deus. E o que aconteceu, irmãos? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O que é isso? Cetro de ferro. Com o poder de destruir os inimigos. Ele tem um poder para destruir, inclusive, esses que num momento de sua, vamos dizer assim, um momento vulnerável, que era uma criança, se propôs a ir contra ele. Mas observe, tudo isso por vontade de Deus. Porque tudo isso que está sendo relatado é o próprio Senhor Jesus Cristo relatando de como foi que a história aconteceu e como foi a solução. Ele está mostrando para o povo da igreja o seguinte: se eles quiserem te matar, não adianta, só mata se eu quiser. Ou a igreja primitiva não estava morrendo, irmãos? A pergunta é, por que Deus não faz nada? Está lá no capítulo 6. A resposta está sendo dada. O mal é propósito de Deus em muitos momentos, irmãos. Em muitos momentos não, em todos os momentos. Quando acontecem coisas más na terra, há a permissão de Deus nessas coisas. E olha, observe, contra o próprio Senhor Jesus Cristo havia um mal, houve uma perseguição, houve uma situação extremamente desfavorável, mas Deus só deixou aquilo que era do seu propósito. Não era a hora de Jesus morrer. Assim como não era a hora de Jesus morrer lá no barco, por exemplo. Tudo em Deus há um propósito. O que acontece aí, segundo o texto?
e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O que é isso aqui? Jesus nasceu, sobreviveu e depois foi levado por Deus para o céu. Ou seja, aqui ele está dando um resumo do que aconteceu com a vida de Jesus. E depois fala que essa mulher fugiu para o deserto. Por que Deus falou isso do deserto? É simples, irmãos. Nós, a igreja, vivemos no deserto. Como o povo de Deus que saía do Egito e ia para a terra prometida, caminhou no deserto. O cordeiro não foi morto lá no Egito? E não foi colocado nos umbrais das portas do sangue para não entrar o espírito que ia destruir os primogênitos? Pois bem, nós já tivemos o cordeiro morto. Ele já derramou seu sangue por nós e nos umbrais das nossas portas há o sangue que impede do destruidor entrar na nossa casa. Só que nós estamos no deserto agora, caminhando até o dia em que nós vamos entrar na terra prometida. Até o dia que Jesus Cristo voltar, nós estaremos como igreja, ou a mulher, no deserto, caminhando no deserto até que Cristo volte. Ele já morreu, já ressuscitou, foi assunto aos céus, enviou o seu Espírito, e o Espírito é a coluna de nuvem e a coluna de fogo que guia o povo de Deus no deserto, irmãos. O que são 1260 dias? 3 anos e meio. É o tempo da igreja no deserto, mais 3 dias e meio, porque aqui 1260 dias é para dizer que esse período em que nós vivemos agora é um período longo. Mas vai chegar um outro período que ele chama de 3 dias e meio, que seria a mesma coisa de 1260 dias, 3 anos e meio, 42 semanas. Só que 42 semanas, 3 anos e meio, 1260 dias, é para mostrar que esse período é longo. Esse que o anticristo ainda não está na terra. E haverá 3 dias e meio de grande e intensa perseguição, ou 3 anos e meio, como queira se dividir esse tempo perfeito de 7 anos. A gente viu isso na semana passada. Nesse período mais curto é o período que antecede mesmo a volta de Cristo, que é quando o anticristo estará sobre a terra. Não é um tempo literal, é simplesmente para mostrar que esse é um tempo que se desenrola a história providencial de Deus sobre a terra. Então quero que vocês notem que Deus promete. Olha o que ele diz no versículo 6, para a gente terminar. Desculpa. Para a gente terminar. O que ele diz no versículo 6 como promessa para nós? O que diz, irmãos? Qual é a promessa então aí? Que Deus sustenta, prepara lugar e sustenta a igreja até que ele volte. A igreja não vai se perder. Quem se perde é porque não era da igreja. É simples assim. Ninguém que é da igreja se perde, irmãos. Não existe ex-crente. Não existe desviado. Nesse sentido de que perdeu a salvação. Deus sustenta a igreja no deserto. Manda água, manda comida, manda provento, tudo. Deus manda tudo, irmãos. Tudo que é necessário. Não o que nós achamos que é necessário. Tudo que é necessário, Deus provê. A igreja não está desamparada, não está sozinha,
não está abandonada, não está órfã, não está, irmãos. Jesus disse que sustenta ela no deserto. Alguma dúvida? Não? Tá bom. Fico meio desconfiado, mas... Ah, o testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová, coitados. Lavagem cerebral. Ah, foi? Ai, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, eu quero pedir a vocês que não vão perder o tempo de vocês ouvindo testemunho de Jeová, que normalmente assim, dá problema, dá confusão, a não ser que você esteja muito certo e convicto da doutrina, e aí você vai evangelizá-lo. Mas tenham cuidado, muito cuidado, porque testemunho de Jeová, se você não tiver cuidado com eles, é lábia pura. Eles não sabem de nada do texto original, eles. Aí fica dizendo, nome de Deus é Jeová. Eu queria só que eles me mostrassem no alfabeto onde é que a palavra J aparece. No alfabeto hebraico. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi pregada, pelo poder com que o Senhor Deus nos revestiu nessa terra para suportar todas as coisas que nós suportamos até o dia que o Senhor voltar. Obrigado, Senhor Deus, pelo livro do Apocalipse, pela oportunidade que nós temos de conhecê-lo e aprender sobre ele, aprender o quanto a igreja é vitoriosa no final, é verdade, mas que o Senhor Deus sustenta a tua igreja até esse final vitorioso. É assim que nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ministrar a ceia do Senhor. Pedir aos irmãos, os presbíteros, que nos ajudem. Então, os presbíteros, as crianças, por favor, pode chamar as crianças para que elas possam presenciar a ceia. É porque a aula delas só termina 10h30 mesmo, então nós temos que esperar as crianças. Presbítero Davi Pantaleão, o senhor pode nos ajudar a distribuir a ceia? Paz, hoje tá... Vamos esperar nossas crianças para que eles possam presenciar a ceia do Senhor e aprender a amar e a querer participar também da ceia do Senhor. Quente. Tava falando tanta
As crianças já estão retornando todas. Irmãos, vamos entrando, vamos nos assentando. As crianças, por favor, sentem junto aos seus pais. Não fiquem distantes dos pais. Crianças todas sentando perto de seus pais. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler. Primeiros Coríntios 11, 1 Coríntios 11, quando Paulo ensina aquela igreja sobre a participação correta no momento da ceia. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele nos ensinou que nós deveríamos participar da ceia do Senhor de forma digna, irmãos. Ele primeiro diz o que a ceia é. Ela verdadeiramente é a ceia do Senhor, não pertence à igreja, pertence ao Senhor, e Ele mesmo é que determina como essa participação deve ser feita. E ele diz que essa participação tem que ser digna, essa participação deve ser de pessoas, ou por parte de pessoas que fazem parte mesmo do corpo de Cristo, porque senão elas vão trazer condenação sobre elas. A mesma condenação que foi sobre Jesus Cristo virá sobre elas. Por isso, irmãos, que você se examine. Examine o seu coração, examine a sua vida, peça perdão a Deus pelos pecados de vocês, para que o nosso Deus, perdoando-nos, tenhamos condições de dignamente participar da ceia do Senhor. Se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, se você realmente crê no Senhor Jesus Cristo, assim como as Escrituras ensinam, você deve participar da ceia do Senhor. Caso contrário, para que você não traga juízo sobre você, então não participe, não esteja junto desse momento, porque senão certamente absorverá condenação sobre a sua vida. Lembrando, a ceia do Senhor, irmãos, ela é um meio de graça. Isso quer dizer o quê? Que quando nós recebemos com fé os elementos da ceia, a graça do Senhor é transmitida a nós, a nossa fé é fortalecida, a nossa vida espiritual é fortalecida. Então, por isso, você jamais deve se ausentar da ceia por você mesmo. Você deve sempre participar. E que você, então, participe com a alegria devida ao coração dos cristãos.
Vamos orar nesse instante. Bendito Deus, nós te agradecemos pelo momento de ceia que vamos ter agora. Perdoa os nossos pecados, Pai, para que possamos participar da ceia do Senhor de forma digna, da forma como é agradável ao Senhor. Separa, Pai, do uso comum esses elementos, porque nós sabemos que a presença de Cristo, ela verdadeiramente se faz presente nos elementos. Os elementos, Senhor Deus, transmitem graça ao teu povo. E com fé, eles recebendo assim, terão suas vidas fortalecidas, Pai. Por isso, fortalece este intento no coração da nossa igreja, de participar da ceia do Senhor com alegria, com satisfação em seus corações. A eles ânimo e vigor, Senhor. Que agora, Pai, possamos receber esses elementos, que os nossos corações estejam limpos e que com muita satisfação, com muita alegria, possamos participar de todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, os irmãos que são membros da igreja, se coloquem em pé e vamos receber os elementos da ceia. Irmãos, esse é o momento da ceia do Senhor, que estejamos em toda a reverência. Mostrem os seus filhos os elementos, mostrem a eles, expliquem para eles o que significa, para que eles aprendam, né, desde cedo o que significa esse momento. Por isso que você precisa ter toda a reverência, ensinar eles toda a reverência para que eles prestem atenção naquilo que está sendo feito.
Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele o partiu e disse que este era o seu corpo, que seria cortado por nós, que seria despedaçado por nós. Comei dele todos, diz o Senhor. No mesmo instante, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse que o cálice seria da nova aliança no seu sangue. Bebei dele todos, diz o Senhor. Bendito Deus, obrigado, Pai, por esse momento especial na nossa vida, momento em que nos alimentamos do Senhor. Momento, Senhor Deus, em que Tua graça é derramada poderosamente sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor se faz presente e nós podemos perceber isso. O Senhor tem tocado maravilhosamente em nossos corações. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Por todos os benefícios do Senhor, por todas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, porque Tu tem nos feito prosperar sobre a terra, Senhor. Tu tem nos guardado, sustentado nesse tempo de peregrina em que nos encontramos aqui. Obrigado, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o amor do eterno e soberano Pai, que as alegrias e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, povo de Deus aqui reunido, agora e eternamente. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nossa irmã Rubeni tem um aviso do departamento infantil, rapidinho. Enquanto ela vem, Gabriel, cadê o Gabriel, filho da dona Lúcia? Cadê ele? Que eu não estou vendo. Gabriel foi aniversário dele na semana passada, mas não estava no boletim, né, Gabriel? Tá fazendo quantos anos? 15, olha aí, rapaz. Caba grande, né?